Como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Como é gostoso estar aqui, Senhor. Como é gostoso estar diante de Ti, Senhor. Pai, continue conosco. Continue dando o Teu Espírito, a graça. Abençoa, Deus, os profetanos. Abençoa os seres. Abençoa, Pai, nosso pastor. Dê a ele do Teu Espírito, deixa uma graça. Puxa ele com o Teu Espírito Santo, Pai. Fala na boca dele para nós aqui nesta noite, pois nós precisamos de Ti. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Somente crer. Boa noite a todos, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras. Eu quero dar sequência ao estudo sobre o Ministério da Perfeição. A primeira parte já foi pregada, a primeira parte já foi ministrada e hoje nós damos sequência à segunda parte. Quem já ouviu no rádio? Muito bem. Se você não ouviu a primeira parte sobre o Ministério da Perfeição, você tem que talvez esperar pelo programa de rádio ou então acessar no YouTube. Você vai ver lá, Ministério da Perfeição, primeira parte. E nessa noite nós vamos falar sobre a segunda parte. Amém? Amém. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus. Quero lembrar aos irmãos que dia 7 de agosto será a Santa Ceia. Não será dia 14, no segundo domingo. Esse mês de agosto será no primeiro domingo, dia 7. 7 de agosto. Muito bem. Os irmãos já acharam? Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Aos nossos irmãos ouvintes na internet, Deus abençoe todos vocês. Amém. Os irmãos já acharam? Amém. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vamos repetir. Mas quando vier o que é perfeito,
então o que é em parte será aniquilado. Agora no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Quero que vocês prestem bem atenção, que a mensagem nesta noite será em estilo de escola. Tiago, capítulo 3, verso 1 e 2. Creio que alguns irmãos vai ficar um pouco voando, vamos dizer assim, a expressão, porque a primeira parte já se foi, né? E ontem nós falamos, no finalzinho da mensagem, nós falamos sobre... Aqui quem só participou da mensagem ontem foi só minha mãe. Lá em Citrolândia. Lá você também, o Antônio, o André Verde, também, está certo. E nós paramos na potencialidade da semente. Quando eu falei que numa semente você tem toda ela. Você tem a árvore, você tem o caule, as flores, as folhas, tudo numa semente, potencialmente numa semente. Terminei ali. E aí nós vamos dar lida, vamos dar sequência. Tiago 3:1. Desmancharam? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isso está falando para os pregadores. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, não é saber falar direito. Tropeçar em palavra aqui é doutrina. Quem está entendendo? É doutrina. Se não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aleluia. Né? Um ministro pode segurar toda a igreja por uma doutrina certa, ou pode não segurar, refrear todo o corpo com a doutrina errada. É claro que aqui mais para baixo Paulo vai falar sobre o membro, os membros, falando da língua, que é o melhor membro e tal. Mas a princípio, os 2 primeiros versículos estão falando de ministério. Amém? Mestres e perfeição. Tropeço. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos diante da Tua presença para pedir ao Senhor perdão dos pecados, para pedir ao Senhor graça e misericórdia, para pedir ao Senhor entendimento nos nossos corações, abrir cada vez mais nossas mentes, nosso coração, a abertura da Tua palavra. Abençoe nossos irmãos e irmãs da internet. Abençoe cada um que está aqui nessa noite, Senhor, com uma necessidade, Senhor, seja ela na saúde, seja na família, seja qualquer coisa, a sua necessidade, a sua petição, que nesta noite possam ser curados, libertados, em nome precioso do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Antes de nós começarmos, eu recebi no escritório um casal de jovens e eles foram no escritório para tornar conhecido a mim e para eu tornar, esse é meu dever, conhecido a vocês. Esta é a maneira certa da mensagem. Amém. O rapaz começa a gostar de uma moça, a moça começa a gostar de um rapaz. Antes que eles façam qualquer coisa, venham no escritório
torne isso conhecido do pastor, já com os pais atualizados. E vem e faz conhecido ao pastor. O pastor lhes dirige algumas perguntas, algumas palavras. Depois disto, o pastor torna conhecido a igreja, para a igreja estar também conhecida dos fatos, porque a igreja num todo é um corpo, e todo o corpo deve estar ligado e precisa estar sabendo. São 2 jovens na flor da juventude, nas quais tende a se mostrar um sentimento mais do que a amizade, e quer colocar isso à prova debaixo de oração entre os dois, porque necessita mais dos dois, para que as coisas ocorram bem. Por favor, fique de pé, irmã Sara. Irmã Sara, e fique de pé o irmão Pedro. Então a igreja fica sabendo que os 2 jovens estão fazendo conhecido uns com os outros, que eles estão decididos a ter um relacionamento mais próximo um do outro. Isso não quer dizer que dá o direito deles agirem como marido e mulher. Não dá o direito expresso de coisa alguma. Tornando conhecido. Por quê? Porque a igreja vai ficar sabendo. Se em momento algum alguém estiver falando, exigindo de alguma coisa, saiba que pela igreja está sendo notificada. Amém? Amém. Isso para os irmãos entenderem. Como eles estão apenas iniciando, como eu ensinei, de agora para frente eles vão entrar em oração. Eles vão entrar em oração para ver se Deus está nisso. Amém? Se Deus está nisso. Se o sentimento é mútuo, um pelo outro. Pode sentar. Amém? Muito bem. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Só para falar, às vezes alguém pode questionar a idade. Os 2 têm 18 anos. Muito bem. O ministério da perfeição. Então, na mensagem é assim. Amém, irmãos? A mensagem é dessa forma. Tem que ser dessa forma. Não existe nada escondido. Nada feito às escuras. E também nada de um comportamento duvidoso. O ministério da perfeição. Nós sabemos que nós estamos vivendo os momentos finais da jornada da igreja aqui nessa terra, pelo lado gentílico, cujo ministério entre os gentios está acabando. Não adiantará e não precisará, não é necessário pastores, ministros nessa mensagem quererem fazer cruzadas evangelísticas
movimentos, avivamentos, isso não sucederá mais na noiva. Depois dos trovões, depois dos selos revelados, o irmão Branham disse que a tendência do ministério não era crescer, era diminuir. Ele disse assim: vocês perceberão uma diminuição no meu ministério. Vocês perceberão que não entrarão muitas pessoas, uma aqui, uma ali, uma acolá. Quem está entendendo, irmãos? Ele disse dessa maneira: um pingado aqui, um pingado ali. Vem um hoje, vem um daqui 2 meses, daqui 3 meses. Ele disse que a tendência do ministério era diminuir. Então, outro avivamento no nosso lado gentílico não passará mais. Isso aconteceu no ministério profético do irmão Branham. Quem está entendendo? Amém. O próximo avivamento que o mundo vai receber será entre os 144 mil. Próximo avivamento será entre os 144 mil. Do lado de cá dos gentios, Deus está terminando esta dispensação que, de acordo com o calendário romano, já faz 2016 anos depois de Cristo. Nós temos isto. Mas se nós for olhar mesmo quando a mensagem foi para os gentios, foi no ano 64 depois de Cristo, quando Paulo havia entendido o seu chamado e ele disse que foi pregar aos que estava primeiro em estima, aos judeus. Irmãos, mas visto que eles haviam rejeitado, ele diz: agora vou partir para os gentios. Aleluia. Porque ele mesmo disse depois que Deus havia levantado ele para ser apóstolo entre os gentios. Amém? Amém. E desde lá nós temos tido um período de 7 anos da igreja. Deus começou a dispensação dos gentios com o profeta e termina a dispensação gentílica por meio de um profeta. Amém. Toda vez que Deus abre uma dispensação e termina uma dispensação, Deus abre a dispensação com o profeta e termina com o profeta. Quem está entendendo? Por isso que nas 7 eras da igreja, vocês veem à minha direita e à sua esquerda, temos 7 mensageiros. Somente 2 daqueles ali são profetas. Só Paulo e William Branham. Amém? Os outros são todos reformadores. Por quê? Você diz para mim: por que, pastor, que no meio das 7 estrelas, dos 7 mensageiros, só 2 são profetas? Por quê? Porque Paulo começou a dispensação gentílica. Deus começa com o profeta. Por que William Branham na 7ª, o profeta? Porque Deus termina a dispensação com um profeta. Quando Deus começou trabalhar com os judeus como povo, como nação, ele enviou Moisés. Por isso que Moisés, no Monte da Transfiguração, representou a lei, e Elias representou os demais profetas. Deus começou a dispensação dos judeus, da sua jornada com o profeta Moisés. E a lei durou até João. Quem está entendendo, irmãos? A dispensação judaica começou com Moisés, tirando o povo de Israel do Egito, estabelecendo por meio de Josué em Canaã e indo com os profetas até chegar em João Batista. Porque em João Batista terminou a dispensação dos judeus. Amém, irmão? E para ter a dispensação dos gentios, Deus tinha que terminar
a dispensação dos judeus. Amém? Amém. Mas Deus não poderia terminar a dispensação dos judeus sem um profeta. Tinha que ser João Batista. Amém? Como a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João. Isso quer dizer, a lei, os profetas da lei do antigo pacto duraram até João. E agora vem os profetas do novo pacto, da graça. Amém, irmãos? Que começa a dispensação com um profeta e termina com outro. Se vocês observar, da saída de Israel do Egito até João Batista, temos um pacote de profetas. Mas 2000 anos, só tem 2. Quem está entendendo, irmão? De Moisés até João Batista, um monte de profetas. Mas na era gentílica, entre os gentios, só 2 profetas. Quem entendeu, diz amém. Então, observe bem que quando a mensagem começou na primeira era da igreja, a era começou através de toda a palavra. A igreja da primeira era tinha toda a palavra nela. Toda a palavra estava nela. No livro de Colossenses, Paulo chega a dizer que Deus tinha dado todos os mistérios para a igreja. Amém, irmãos? Que estava oculto desde os séculos. Deus tinha dado. Por quê? Porque ali na primeira era, através do ministério de Paulo, que estava debaixo da unção do leão, ali estava a semente original. Ali estava a semente original. Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, quando eu falo caiu, não é caiu, é desceu. Deus não cai, Deus desce. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ali estava o grão original, a mensagem original. E essa mensagem estava identificada com os atos dos apóstolos. Amém, irmão? Com os atos. Atos significa obras, ações. Os atos dos apóstolos, do Espírito Santo nos apóstolos. Então ali eles tinham a semente original. Ali na primeira igreja eles tinham a revelação de tudo. Ali eles tinham a revelação da semente da serpente. Paulo pregou sobre isso em 2 carta aos Coríntios. Ali eles tinham a revelação do batismo, da unidade de Deus. Amém, irmãos? Tinha tudo ali, da predestinação, de tudo estava ali. Eles tinham a semente original. Mas essas verdades começaram a perder ao longo das eras. E perdeu totalmente quando entrou na era das trevas, quando havia começado, através do Espírito genuíno da palavra, pelas quais as pessoas eram guiadas, como eu falei ontem, em Citrolândia, o Ministério da Perfeição, primeira parte. Se João, que estava preso na ilha de Patmos, se João não tivesse voltado daquela prisão, ele foi pastorear a igreja de Éfeso. Se João não tivesse voltado, nós jamais descobriríamos que dentro da igreja estava movendo um espírito anticristo dentro dela. E João percebeu que havia um espírito anticristo, porque era um espírito tão inofensível que não parecia ofensível. Mas como João era um profeta, João era um apóstolo, tinha olho de águia. Amém, irmão? E percebeu o espírito anticristo dentro da igreja. Por isso que o profeta disse que quando a noiva começa, já começa uma noiva caída. Quem está entendendo? Já começou caída lá no princípio da era.
quando o espírito anticristo começou a entrar. João veio do seu exílio, lá daquela ilha rochosa chamada Patmos, e quando voltou, morreu, o único apóstolo que morreu de idade avançada, morte natural. Ele viu a igreja, observou os pregadores, observou tudo e viu que tinha um espírito. E quando ele ganhou o púlpito, ele disse: irmãozinhos, foi-nos notificado e pregado que o anticristo viria, pois eu vos digo que já está no nosso meio. Verdade. Pois eu vos digo que ele já está aqui no nosso meio. João, como assim, João? Como, João? Como, João? Como que ele está aqui no nosso meio? Já está no mundo, João? Aí João disse: vocês querem identificar ele? Identifique-se assim. 1 João capítulo 4. Todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Mas todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Mas todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, é o anticristo. Verdade. E então esse tipo de espírito, de atmosfera, estava entrando dentro da igreja e o povo não estava querendo saber. E se João não chega da ilha de Patmos e vê esse espírito andando e começando a subsistir no meio da igreja, como que nós saberíamos? Os irmãos estão entendendo? Mas começou com um espírito inofensível, quase que inofensível. Depois ele se tornou agressivo, logo na segunda era, tornou-se agressivo, porque ele virou diante de Cristo o espírito ofensivo, tornou-se o espírito nicolaíta, tornou-se agressivo. Então aquele espírito começou então a entender que o negócio tem que ter homens, tem que ter pessoas que governem outras pessoas, tem que ter um presidente, tem que ter um bispo da região, tem que ter uma coisa. Esse espírito anticristo tornou-se agressivo através do espírito nicolaíta. Nicolaíta significa Nical, conquistar, conquistador, laíta, leigo, conquistar o leigo. Então eles se tornaram agressivos e começaram a fazer proselitismo, indo de parte em parte para poder as pessoas aceitarem o que eles estavam pensando agora. Quem está entendendo, irmão? Logo depois, mais na outra era, aquele espírito nicolaíta tornou-se o quê? Um espírito coroado. Verdade. Ele foi coroado, ganhou uma coroa tríplice. Ganhou um trono, se assentou. Ganhou um trono, se assentou. Houve um poder hierárquico, como a princípio queria. E então eles deram bispo da região tal, deu pontífice papa, autoridade sobre o céu e a terra, e assim por diante. E nesse período, a igreja que já estava namorando na primeira era, noivou na segunda, e na terceira era casou com Pérgamo. E quando casada com Pérgamo, que quer dizer casamento Pérgamo, Tiatira quer dizer domínio feminino, a Igreja Católica começou a reinar e dominar sobre ricos e pobres, e faz com que grandes e pequenos se inclinam a ela e beba do seu cálice. Quem está entendendo, irmão? Que ela estava distribuindo para todos os povos, que era a sua doutrina. Amém. Quem está entendendo? Nesse período, a igreja não tinha luz nenhuma. Tudo havia se perdido. Tudo que tinha sido semeado na primeira era, perdeu-se tudo na era de Tiatira e na era de Pérgamo. Tudo havia perdido. Mas como Deus é um Deus que não é pego de surpresa, ele havia falado em Mateus 17:11, que na última era ele enviaria Elias e restauraria todas as coisas. Mateus 17:11. Amém, irmão? Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele restauraria
as verdades perdidas durante as eras. Ele então restauraria o que tinha sido comido pelos aqueles bichos. Ele ia restaurar o que tinha o gafanhoto comido, a lagosta comido, o pulgão, ia restaurar tudo o que esses bichos espirituais, esses insetos ministeriais, que avançou sobre a árvore noiva, começou a comer da sua raiz, sugou a vida, arrancou todas as suas folhas e comeu o fruto que foi a semente. Mas Deus prometeu que essa árvore noiva seria restaurada outra vez. E o profeta pregou a mensagem intitulada A Restauração da Árvore Noiva. Amém? Deus iria restaurar esta igreja do último dia. E esta igreja estaria, o profeta disse, a primeira igreja caiu, a primeira mulher, Eva. O profeta disse, de novo Deus escolheu uma mulher. A primeira igreja, no início das eras, caiu novamente. Mas essa que ele levantaria na última era, esta que ele seria refletida a sua imagem nela, que traria de volta a palavra original, essa noiva não cairia. Não cairia. Não cairia. Amém, irmãos? Não cairia, porque para ela está prometido ressurreição. Amém? No terceiro dia ele disse que visitaria e ressuscitaria. Amém? Já tem passado 2000 anos, 2 dias na presença do Senhor. E entramos no século 21, é o terceiro milênio. Ele provou sua palavra. Aleluia. Então você quer aprender, irmãos? Então fique atento. Então observe bem que o ministério da perfeição, presta bem atenção, não é o ministro, é o ministério. É o ministério da perfeição. Quero que vocês prestem atenção que antes que os nossos corpos sejam transformados, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Quero que vocês prestem atenção. Deus reservou uma pequena economia das pessoas sobre a terra que não vai provar da morte, que vai no arrebatamento. Quem está entendendo? Amém. Deus predestinou, isso é predestinação. Amém. Deus predestinou, pré-ordenou um pequeno grupo que será trasladado, que será transformado daqui num abrir e fechar de olhos, na qual a Bíblia chama de arrebatamento e o profeta chamou de rapto, para cumprir 1 Tessalonicenses 4. Agora quero que vocês prestem atenção no seguinte, antes que estes corpos sejam transformados, algo dentro de nós tem que ser perfeito diante de Deus. Os nossos corpos não podem ter essa perfeição diante de Deus. Os nossos corpos não. Os nossos corpos não podem ter essa perfeição. Deus não vê perfeição nesses corpos nossos. A única coisa que Deus pode ver em nossos corpos é santidade. Ver aquela irmã que não corta cabelo, ver aquela irmã que não usa roupa pertencente ao homem, ver aquele irmão assim. A única coisa que Deus pode ver em nós é santidade. Mas há algo dentro de nós que já tem que estar perfeito. E nós temos que estar perfeito na nossa alma, amém? Não? Nós temos que estar perfeito aqui. Na nossa alma não pode ter nada que possa duvidar da palavra. Porque aquele que é perfeito já desceu aqui. O que é perfeito já está aqui. O que é perfeito desceu aqui. Ele
desceu e entregou a mensagem perfeita, o grão original foi restituído, o grão original foi restaurado, porém, esta mensagem original tem que estar na mão de ministérios para cumprir, primeiro, no livro de Efésios 4, aquele quíntuplo dos Efésios deve levar a igreja que vai ser transformada à perfeição. Deve aperfeiçoar o corpo de Cristo. Amém, irmão? E então, quando aquilo que é perfeito chega, aí vem Paulo escrevendo aos Hebreus capítulo 6, que por ora os rudimentos devem deixar de lado, rudimento disso, batismo, ressurreição dos mortos, e tal, para prosseguirmos a perfeição. Para a perfeição. Então, 1 Coríntios 13, 10. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. O que é que seria em parte tirado? Quando a era pentecostal entrou, parecia ser o grão original, mas não era. Quando a restauração veio, quando começou aquele movimento dos dons caindo lá na Rua Azusa, na Califórnia, no início do século XX, quando os dons começou a cair, o povo disse, voltou a restauração. E então o fruto parecia com a semente. E não era. Amém, irmão? O fruto parecia com a semente e não era. Então o que acontece? Quando viesse o que é perfeito, o que era em parte, as pessoas pensam que por falar em língua vai salvo, por pular vai salvo, por gritar passar. O fruto parece a semente, mas não é. Não é por essas experiências que você vai ao arrebatamento. É tudo. Nossa, glória a Deus. Verdade. Aleluia. Quem está entendendo, gente, pelo amor de Deus, você está entendendo? Você está falando comigo? Glória a Deus. Você tem que ser, você tem que ser águia para entender isso. É verdade. É claro que os nossos irmãos novos que estão chegando vai ficar meio que voando, meio que navegando. Mas os domésticos na fé, isso aqui é mensagem para arrebatamento. Então, quando a era pentecostal chegou, chegou os dons. E muitos disseram, a restauração chegou. Eram os frutos que estavam nascendo, já estava vindo, com aquele brotinho que tinha começado lá com Lutero, o galho cresceu com Wesley, aí veio o pólen com os pentecostais e os frutos veio. Temos a semente. Não tinha, não. Tinha só fruto. Tinha só os frutos. E então esses frutos que parecem ser... Não, quando fala em língua é que tem. Quando pula é que tem. Quando fala aquilo é que tem. Não parece, mas não é. Então o que é em parte, essas coisas, seria tirado. Amém, irmãos? Em outras palavras, captem, nós não estaríamos descansados nisso. Estamos descansados na... Glórias. Amém? Amém. Quem está entendendo de verdade? Por isso que eu digo, não perca culto, não perca os cultos. Não perca, você perde muita coisa. Então, quando a era pentecostal chegou, o que aconteceu? O mensageiro não tinha, nem cheguei, nem entrei no assunto ainda. Quando a era pentecostal chegou, o mensageiro nasceu em 1909, não? 1909. O mensageiro nasceu em 1909, irmão Branham, e a era começou em 1906. E está lá, pontinho, porque não tem dia para não sabe. Só o arrebatamento. Só o dia de rápido. Quem está entendendo? Então está ali, começou em 1906 a era da Laodiceia. O mensageiro para a era da Laodiceia nasceu em 1909.
1909. Nesse período de 1906 e 1909 foi quando os dons começaram a ser derramados lá na Califórnia, na Rua Azusa. E aí o mensageiro não tinha surgido para colocar coisa em ordem, todo mundo começou a colocar evidência. O diabo aproveitou que o mensageiro não tinha vindo para colocar todo mundo na posição e saiu distribuindo evidência. Não, se você falar em língua, você tem. Se você pular alto, é que você tem. Não, se você tem amor, é que tem. Se você tiver isso, é que você tem. Satanás deu um monte de personificações. Aí vem o profeta e coloca todo mundo dentro das escrituras. Nem amor, nem língua. Mas aquele que tem a capacidade de receber a palavra para seu dia e viver. Aleluia, verdade. Oh, glória. Amém? Mas com isso, Satanás tinha feito uma bagunça geral, cara. Já tinha feito várias e várias ideias assim por diante. Aí ele pregou aquela mensagem, a voz de Deus nos últimos dias. Ele quer dizer que a voz estava sufocada, abafando a voz verdadeira. Então, vejam bem. Aí nós conhecemos a história, nós já sabemos, né? Não vou falar aqui detalhes em detalhes sobre a vida do irmão Brando, nascimentos, milagres e tal, né? E a sua chamada no período de 17 até os 22 anos, 23, 22, eu estava correndo do ministério, correndo de Deus, fugindo o tempo todo, não querendo de forma alguma atender à voz de Deus, que o seguia desde o seu nascimento. Vocês conhecem isso, né? Essa história toda, vocês já sabem, né? E então Deus começou a usar a ele de maneira extraordinária e aplicar a palavra da maneira que estava, mas aí ele, para os outros, parecia que ele era um pássaro raro, dava a entender que ele estava sendo um pássaro raro. Muitas pessoas, por não entender o sobrenatural, se esquivava dele, porque ele agia sobrenaturalmente, dizia que eram outras coisas, porque era o sobrenatural que o agia, e isso deixou ele deprimido um pouco, deixou ele chateado, até que um dia ele deixou $12, se não me engano, $14 na mesa da casa da sua esposa e disse, toma aqui e viva com isso. Eu vou sair. Onde você vai? Vou buscar a resposta de Deus. Pegou a mochilinha e colocou nas costas e foi para a caverna do Greensville. Foi para a caverna do Greensville. E lá ele começou a orar. Orava e orava e orava. E lá por volta da 1h da madrugada, uma luz radiante começou a entrar pela porta daquela caverna. E então passos, e ele viu aquela figura, aquele homem descalço, mas com roupas palestinas, entrando por ali com aquele fulgor daquela luz. E então o irmão Branham ficou com medo, aparentemente, que essa é a primeira coisa, a sentir medo. E então o anjo logo diz, não temas. Não temas, porque eu sou enviado, Deus Todo-Poderoso, para fazer-te conhecido o que é você e por que você é assim, porque você nasceu assim, porque o povo não te compreende. É porque você nasceu com um dom nessa terra. E foi explicando para ele. Você nasceu com isso e para isso, e para isso, e para aquilo outro. Você nasceu com um dom. Esse dom é para você ir entre as pessoas, o mundo. Você vai visitar reis, você vai orar por monarcas, tribunos e tudo mais, assim por diante. Aí o irmão Branham começou a questionar com o anjo, igual Moisés começou a questionar com Deus lá. Mas eu não sou um homem iletrado, eu tenho apenas a 5ª série, não sei o quê. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu ganharei a atenção do rei, da rainha, daquele do signatário? Ele disse o seguinte, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. 2 sinais lhe serão dados. O primeiro sinal que eu vou te dar, isto vai chamar as pessoas, isso vai chamar a atenção delas.
vai chamar a atenção delas. Isso vai chamar. E esse primeiro sinal será que você orará pelas pessoas e você colocará o seu braço direito na sua mão esquerda e então você descobrirá as piores enfermidades existentes na vida dela. E se você for sincero, nem câncer vai parar diante da sua oração. E o segundo sinal será que você conhecerá os próprios segredos dos seus corações. Do primeiro sinal até o segundo sinal demorou 5 anos. Demorou 5 anos. Então o que acontece? Esses 2 sinais era para atrair o povo. Atrair o povo. Mas o coração do assunto é a mensagem. Amém, irmão? Esses 2 sinais eram para atrair a atenção do povo. Atrair batista, metodista, presbiteriano, católico, para atrair quadrangulino, presbiteriano, para atrair todos. Para atrair todos, conhecendo os segredos dos corações. Mas o coração do assunto é a mensagem. Porque a mensagem tinha que cumprir com aquela voz que foi dita lá no Rio Ohio, em 1933, diante de uma multidão pela qual ele estava batizando cerca de 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a 17ª pessoa estava sendo batizada, uma luz, uma faixa de fogo desceu do céu radiantemente até onde ele estava, e aquilo começou a rodopiar água, varando várias marés, por exemplo, pequenas, e então muitas pessoas à beira da água começaram a desmaiar, outras arrancando o cabelo, outras arrancando o brinco, outros que estavam criticando, começou a pegar o vestido e limpar a boca de batom, outros arrancou brinco com sangue e tudo jogou fora, porque ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E uma voz saiu de dentro e disse, assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Os 2 sinais eram para captar a atenção das pessoas, mas o coração do assunto é a mensagem. A terceira etapa, a abertura da palavra, é a mensagem. A abertura da palavra é a mensagem. A abertura da palavra é os selos, é os trovões revelados. Amém? E tem um grupo aí que diz que agora que foi revelada a palavra para eles. Tem um grupo aí dizendo que agora que a palavra se abriu para eles. Pelo amor de Deus. Nada a ver. Meu Deus, é pura interpretação. Então observe bem que nós estávamos aqui. Preste atenção. Olha para o gráfico. Ali, mais fácil. Nós temos a era de Laodiceia, temos a 7ª estrela, Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, são as 7 estrelas, que são 7 anjos. Então, o 7º anjo, de Apocalipse 1:20, ele é o mensageiro enviado à era de Laodiceia. Isso quer dizer, é o mensageiro enviado à era pentecostal. Coloque isso na sua mente. Ele é o mensageiro enviado aos pentecostais. Coloca isso na sua mente. Entenderam? Porque na igreja pentecostal está o povo, assim como o povo estava no Egito. E quando a mensagem chega, é para tirar aquele povo, amém, irmão? Para tirar uma igreja de dentro da igreja. E depois que tira essa igreja de dentro da igreja, Deus ainda vai trabalhar para tirar uma noiva. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem uns que já ficam no Mar Vermelho por ali mesmo agora. Só batiza o nome de Jesus e fica para trás. Outros caminham um pouquinho na mensagem e morrem no deserto. Uma cobra pica, outra cobra pica, outros começam a murmurar,
porque não tem pão, porque não tem isso, porque não tem aquilo outro, porque não tem água, morre por ali mesmo. Outros já vai, e assim por outros a terra engole, e assim por diante, caminhando a mensagem, e assim por diante. Só um grupinho que entra. Só um grupinho que entra. Só um grupinho que entra. Só um eleito que entra. Só um grupinho que entra. Só um remanescente que entra. E eu creio que sou um dos tais. Amém? Você crê que é um dos tais? Você crê que é um dos tais? Aí o que acontece? O que acontece? Os que morreram em Cristo, não? Os que morreram em Cristo, se morreram com parte da mensagem ou toda a mensagem, isto operará a soberania de Deus pelo que eles viveram. O grupo que fica para ser arrebatado, para ser levantado no rapto, dentro deles já tem que ter algo perfeito. A alma já tem que estar pronta. Porque o nosso corpo leva muitas imperfeições. Por que de vez em quando alguém tem que chegar no escritório, pastor, pequei, fiz isso errado, aquilo outro. Ou eu mesmo, pastor carregado de falhas da Bíblia. Porque o nosso corpo ainda está falhando. Mas lá dentro, na sua alma, aquela fé tem que ser perfeita. Aquela fé tem que ser perfeita. Por quê, pastor? Porque aquele que é perfeito já desceu. Quem desceu? Quem desceu, pastor? O anjo forte. De Apocalipse 10:1. Ele desceu como, pastor? Ele desceu ungindo um ministério que já estava aqui na terra. Amém. E quando ele desceu, Cristo, o profeta diz na mensagem, está aqui na minha mão, Senhor, este tempo. Mão branca, quem é aquele anjo forte de Apocalipse 10:1? Ele diz, é Cristo. Quem é Cristo? Ungido. Amém. Cristo desceu, ungiu um homem com o exato ministério de Lucas 17:30. E tivemos aqui a manifestação do Filho do Homem. Porque na mensagem provando a sua palavra, diz: Filho do Homem é a palavra. Amém. Tivemos aqui a manifestação do Filho do Homem, palavra. Não Filho do Homem, corpo físico, como nós vamos receber nos ares. Amém. Aleluia. Então o que é perfeito desceu. O que é perfeito desceu. Me mostra na mensagem, principalmente nos selos, se o irmão Branco está orando por discernimento e orando pelos enfermos. Porque quando o Filho do Homem desce, quando a palavra de Deus desce, quando Deus desce, aquele perfeito, o que é em parte é tirado. Amém, irmão? E ele só traz a palavra, só revela a palavra. E depois que ele entrega a palavra, depois que entrega todos os trovões sendo revelados, aí o irmão Branham recebe o recado de Deus. Volta para o campo outra vez. Amém? Volta a orar pelos enfermos outra vez. Aleluia. Amém, irmão? Então o que é perfeito estava aqui. O que esse perfeito trouxe, pastor? Trouxe a palavra perfeita. Aleluia. Que palavra perfeita é essa, pastor? A semente. A semente estava aqui novamente. A semente original. Aquela mesma semente que desceu no dia de Pentecostes estava aqui de novo, restaurada. De volta à palavra original. Amém, Jesus. Amém? Amém. Agora nós não estamos protegidos com uma casca denominacional, não. Nós não estamos mais protegidos com uma casca. A casca a casca serve por um período. A casca serve para proteger a semente. Você arranca o abacate, tem a casca, tem a polpa e tem a semente. 3 etapas. Você tem o fruto, aí tem a casca, depois tem a polpa e depois a semente. Então o que aconteceu?
Os pentecostais tinham o fruto, tinha a casca para poder receber Deus, tinha a massa para poder receber, porque tinha os dons. Mas na hora que a semente chegou, bateu a porta da cara dele e a palavra original ficou batendo. Ele que está a porta e bato, mas ninguém recebeu. Tinha casca e tinha polpa, mas para receber a semente, não, ricos somos. Nós não temos falta de nenhum dom, nós já temos dons, nós já temos isso, nós já curamos enfermos, já temos isso, nós já somos ricos e de nada temos falta. Aí a semente original ficou do lado de fora, batendo, tentando entrar. Aí você aceitou, eu aceitei. Aleluia! Não é maravilhoso o plano salvífico? Não é maravilhoso o plano salvífico? Oh, meu Deus do céu! Que maravilha! É a palavra. Amém? Glória a Deus. Gostoso. Oh, Deus do céu. E agora o que faz com o trigo? O que faz com as sementes? O que faz com a semente? O que faz com a casca? O que faz com a casca? Você pega o milho e descasca ele. O que faz com a casca? Joga para onde? A casca, diz a Bíblia, para ser queimada. E o grão para o celeiro. E esse celeiro está sendo ajuntado agora, através dessa voz de alarido. Essa voz de alarido, essa mensagem que está juntando o povo, que está fazendo com que a noiva se pareça com o noivo. Amém. Enquanto a noiva não se parecer com o noivo, Jesus não arrebata a igreja. É para isso que a fé perfeita é. É para isso que é o ministério da perfeição. Amém? Amém? Nada pode preparar pessoa alguma, ministério algum, igreja nenhuma, filosofia nenhuma, teologia nenhuma, seminário nenhum, conhecimento nenhum pode preparar um povo, a não ser aquele que desceu. Amém. Aquele que é perfeito. Amém, irmãos? Só aquele que é perfeito. Amém? Amém. Aleluia. Agora, é claro que existe aí muito misticismo com isso. Existe muito misticismo com a terceira puxada, existe muita mistificação com a abertura da palavra, o povo exagera demais, vai para o extremo demais, e a coisa é tão simples. Não é assim? Vai para o extremismo, vai para o misticismo, mistifica a nuvem. Mistifica a nuvem. Gente, eu falei lá, o pastor pregou lá em Citrolândia, sábado, o pastor de São Paulo, o pastor Ailton Dantas, e no final da mensagem dele, foi uma mensagem boa, eu dei uma... O irmão estava lá, você estava lá também, né? Eu dei uma... O irmão estava lá. Eu dei uma né? Dei uma juntada mais do que havia falado. Eu falei, gente, olha aqui. Mostrei o quadro do profeta. Ali, está ali. Ali à minha direita, a sua esquerda vai para lá. Mostrei o quadro. O que temos ali? O que temos ali de significante? O que temos ali? Temos a coluna de fogo, que foi fotografada lá em Houston. Lá, quando ele estava naquela convenção, onde ele foi desafiado por aquele grupo de ministros, e o principal cabeça era o irmão Dr. Best, da Igreja Batista.
Quando a coluna de fogo desceu, foi para vindicar o seu profeta entre o povo. Certo? Foi para vindicar o seu profeta entre o povo, entre os incrédulos. Isso foi em 1950. Quando a nuvem desceu em 1963, 28 de fevereiro, não foi para vindicar o profeta, foi para vindicar a si mesmo. Amém, verdade, isso mesmo. Amém? Não foi para vindicar o profeta, foi para vindicar ele mesmo, porque ele estava descendo. Glória a Deus. Porque ele estava descendo, mas não estava descendo em forma física, estava descendo na forma pelas quais os 7 anjos formaram o rosto, a cabeleira branca. Vocês podem ver a cabeleira branca, a barba aqui embaixo. O que é aquilo? Aquilo é Apocalipse 1,13. E eis que eu vi um semelhante ao Filho do Homem, um ancião, semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais, que é a igreja. Amém? Só que quando ele estava andando no meio dessa igreja, ele estava andando como sacerdote. E quando ele vem ali na nuvem, ele já vem com um cinto no peito, aqui em cima, aqui no umbral, como juiz. Ali está o supremo juiz, o supremo rei, está a suprema deidade, descendo. Aí faz um misticismo tudo. Gente, pelo amor de Deus. E pregar que aquilo ali foi a segunda vinda de Cristo. E ensinar que aquilo ali foi a segunda vinda de Cristo. Isso é uma falta de vergonha. Né? Mistificando aquele acontecimento. Quer dizer, então, que Cristo tem 48 metros, 48 quilômetros de largura por 28 de comprimento. Nossa. Ai, ai. Quer dizer, então, que Jesus tem alto. Aqui o irmão diz que ele tinha 1,60 m quando estava na terra. 1,62 m, 1,63 m. E agora ele tem 48 quilômetros de altura por 28 de largura. Essa nuvem pela qual foi pegada em 3 estados do oeste dos Estados Unidos. Foi fotografado lá na NASA, em Houston. Pelo amor de Deus. E aonde foi fotografado, atmosfera nenhuma, umidade nenhuma podia fazer aquela nuvem. Não podia, porque as nuvens são feitas a 12 mil pés de altura. A 12 mil pés. Acima disso não pode. Aí estava 18 mil pés de altura. Não podia formar umidade nem nuvem. Amém, irmãos? Aqueles 7 anjos que vieram da eternidade formaram o rosto de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles veem. O irmão Branham disse o que é? Quando o irmão Branham viu lá em Houston, no Arizona, estava ele, o irmão Moore, ajuda aí, gente. O irmão Moore, o irmão não, o Moore já tinha morrido. Não, o irmão Moore, o irmão Fred Sotman, o irmão Bucksworth. 3 com ele, estava lá. O irmão Branham estava brincando com eles, fazendo alguma coisa, e de repente o irmão Branham fala assim: procure imediatamente algum lugar para descansar, para esconder. Imediatamente agora! Irmão Branham, o que é? Agora! Um discorreu, ficou debaixo do caminhão, outro ficou de trás disso, outro atrás disso, o irmão Branham ficou parado sozinho. De repente, lá no céu, 7 pontinhos veio. E quando entrou na nossa atmosfera, o irmão Branham disse que estava viajando a luz, a velocidade da luz. E nosso planeta, nossa Terra, ela é protegida por uma como é que fala? Atmosfera. E tudo que penetra na nossa atmosfera é um tipo de escudo. Todo corpo estranho que entra na nossa atmosfera, ela derrete, ela se decompõe. Ela se decompõe. Então, quando esses 7 anjos vieram da eternidade, como o Branham diz que vieram da eternidade, e entrou e penetrou na nossa atmosfera, deu explosões. Amém? Explodiu. Entrou nessa explosão. É como se fosse uma onda de choque. E o irmão disse que foi uma onda de choque. E aquela onda de choque foi como lâmina. Cortou as pedras assim, como se corta um queijo com a faca. Cortou a copa das árvores, as grandes pedras. E aquilo subiu para a terra e deu 3 estrondos. Aleluia.
Diz o irmão, um irmão que veio aqui em Belo Horizonte, que até hoje, em algumas cidades dos Estados Unidos, tem gente que ainda tem pedrinhas que foram cortadas naquele evento em mesa de escritório. Segurando papel, por assim. Deu 3 estrondos. Aí, depois que acabou tudo, a poeira baixou, os irmãos saíram dos esconderijos, veio e disse: irmão Brano, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão Brano? Ele disse: juízo está começando a cair na Alasca. Vamos voltar para Jeffersonville, porque Deus mandou ir, porque agora está na hora dos selos serem abertos. Os selos serão revelados. Essa é a terceira puxada. Essa é a abertura da palavra. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Só que tem um detalhe aí. Na hora que aquilo aconteceu, o vento estava tão grande, o redemoinho, a poeira, o irmão Fred Sutton, o irmão Bancroft, o irmão Moore, não percebeu que o irmão Branham tinha sido levantado. Não percebeu que tinha sido levantado. E ele foi levantado para estar no meio daquela nuvem lá. Naquela partezinha ali, ó. Levanta lá, irmão. Mão. Isso. Lá, parecendo um cordeiro, lá em cima aí. Aí. Ele estava ali. O 7º anjo, à sua direita, estava ali. O anjo que ele estava observando, 7, ele viu da esquerda para a direita, ele viu o último, que era mais robusto, que tinha asas pontiagudas. Ele estava ali olhando, observando aquele anjo que tinha o peito robusto e as asas pontiagudas. E ele observava muito para ele, porque era ele que tinha o 7º selo. Amém, irmãos? Era ele que possuía o 7º selo. Só que aí o irmão Branham desceu. E quando o irmão Branham desceu, ele estava no meio dos irmãos. Quem já leu a mensagem comissão, como é que chama? Irmão Raimundo, a comissão, como é que é? Eu só me lembro dessa primeira frase. O anjo é a sua comissão, como é que é? O anjo e a sua comissão. O anjo é a sua comissão. Se vocês prestarem atenção naquela mensagem, o anjo é a sua comissão, o irmão Branham disse que quando Deus visitou Moisés, lá no monte, onde aquela coluna de fogo, Deus deu a comissão. Moisés foi, não foi? Irmão disse que quando Deus deu a comissão para Moisés, aquele que deu a comissão foi dentro dele. Aleluia! E quando o irmão sai do Colorado e volta para Jeffersonville, Deus já estava ali para revelar os trovões do seu corpo. Já estava ali, remanado já, a palavra feita carne. Quem está entendendo, irmão? Porque ele recebeu a comissão. E quem recebe a comissão? Aquele que deu a comissão vai junto. Os irmãos entendendo? Porque aquele que Deus envia, Deus vai me enviar. Os irmãos estão entendendo? Só que muita gente passa despercebido isso aí. O anjo é sua comissão. Quem dá a comissão, mamãe diz, quem que estiver em casa, lê essa mensagem. Ele deu a comissão. E aquele que deu a comissão foi junto. Quem está entendendo? Agora a pergunta é essa. Quem pregou os selos? Hã? Quem pregou os selos? Quem podia pregar os selos? Quem podia abrir os selos? Só Deus, irmão. Só Deus é que podia abrir os selos. Só Deus é que podia revelar os selos. Amém, irmãos? Então, aquele que deu a comissão, vamos para a gente saber, o selo será revelado. Aquele que deu a comissão foi junto. Amém. Amém? E ele não faz nada a não ser pregar o selo. Mais nada. Não prega, não faz mais campanha, até mais nada. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmão? Meu Deus, eu entrei no assunto. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Domingo que vem, se Deus permitir, nós continuamos. Amém? Amém. O ministério da perfeição.
Olha, irmão, nós temos que ser as pessoas mais gratas que existem. Amém? Verdade. Não é necessário ficar de cabeça baixa. Não é necessário ficar de cabeça baixa. Nós podemos ter tristeza sim, angústia sim, mas nós somos o povo mais privilegiado que existe. Somos o povo mais privilegiado. Esse grupinho aqui de Sarzeto, de Citrolândia, de Birité, de todos, nós somos o grupo mais privilegiado que existe. Porque não foi nós que procurou ele, foi ele que procurou nós. Verdade. Eu não estava procurando por um mensageiro. Verdade. Eu não estava procurando por uma mensagem. Mas a mensagem estava procurando por mim. Amém, irmão? Eu estava quietinho no meu canto lá em Pedra Azul, pregando o que tinha que pregar, fazendo o que tinha que pregar, até que Deus colocou um rapazinho na minha frente. Amém, irmãos? E se Deus não tivesse ido levar aquele rapazinho, eu continuava fazendo a mesma coisa até hoje, pensando em estar fazendo as coisas certas. Aí, se eu não fosse o eleito, eu diria: rico sou, de nada tenho falta. Eu já tenho dons, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Não preciso nada disso. Não, mas graças a Deus, não foi experiência, não foi dons, não foi visão, não foi monte, não foi consagração que me tirou para receber a mensagem. A casca tinha que sair fora. A casca tinha que sair fora para a semente receber a luz do sol e então assim brotar. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, somos agradecidos mais uma vez por Tua palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Oh Deus, quão maravilhados estamos, Pai. Obrigado, Senhor. Quão maravilhados estamos nessa noite, recebendo a porção da Tua palavra. Oh Deus bendito, Deus eterno, agradecemos o Senhor por tudo, Pai, pela mensagem, pelo profeta, pela mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido, Deus eterno, aqueles que não puderam captar totalmente direito, eles têm a oportunidade de ouvir no rádio, têm a oportunidade de ouvir no YouTube, ouvir 2, 3, 4, quantas vezes quiser, para ser inteirado do assunto. Ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça salvadora do Senhor Jesus abra os entendimentos para compreender cada vez mais a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Quarta-feira, lá no Jatobá. Bom, Raimundo, pronto? Quarta-feira? Quarta-feira, 19 horas, Rua Carmen Silva Guimarães, 85, Jatobá, ao lado do Posto de Saúde Washington Pires. Sexta-feira, Birité, também, Rua Senador Queiroz, 170, bairro Jardim das Rosas, às 19h30. Ambos às 19h30, quarta e sexta. Os irmãos aproveitam, vão lá, tenham companheirismo, convidem as pessoas para estar lá e que Deus possa abençoar a reunião de cada um. Amém? Muito bem. Não esqueçam de orar uns pelos outros e principalmente por mim. Amém? Vamos terminar. Senhor Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, estamos despedindo a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um a voltar para os seus lares e que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Domingo nós continuamos, aí citamos as palavras, as mensagens. Deus permitir. Deus abençoe. Senhor, estou